Oi, gente, meu nome é Amanda, para quem não me conhece. E aí o tema de hoje é toches, né? E aí vamos começar, vou tentar ser o mais rápido possível, como eu já falei, né? Primeiro com a definição central, né? O que é um toche? É um mnemônico que significa para infecções perinatais que podem ser transmitidas da mãe ao feto, né? E elas podem, né, levar a anomalias severas do feto ou a perda fetal, né, em si. Por isso que elas são estudadas, né? Dissecando o termo. Eu vou tentar, porque assim, eu já vi duas formas. Ou fala torche, ou toches. E assim, eu fiquei muito perdida quando eu comecei a estudar. Tipo, o que era certo, se tinha algum certo, mas não tem, gente, porque é um mnemônico, é uma sigla usada pra gente decorar, né? A única diferença é que o S, o torches, o de outras, eles tiram a sífilis, que é o principal das outras, para colocar no final, tipo, o S de torches, para ficar mais fácil de lembrar. Mas o que eu vi mais por aí, tipo, de escrito, é que o sífilis está dentro do O, do outras infecções, entendeu? Então eu coloquei como eu vi mais escrito. Só que eu vejo mais vocês falando torches, eu vejo mais profissionais, assim, informalmente falando torches, então não tem certo, né? Eu não vou ficar discutindo com mnemônico, né? Então, vamos lá. O T, ele é de toxoplasmose, né? O O de outras. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Coxsackie-vírus, sífilis, HIV, varicela zoster, parvovírus, hepatite B, coromeningite, enfim, e outros, né? O que a gente vai falar hoje, assim, dissecar mais, é a sífilis, né? Os outros, eles são epidemiologicamente menores ou muito mais importantes. Por exemplo, coriomeningite linfocítica. Ela acontece, ela é uma toche, mas ela não é epidemiologicamente, tipo, não aparece muito, entendeu? Então eu vou focar nas que mais aparecem. Outras, ou elas são muito pouco importantes, assim, epidemiologicamente em comparação com as outras, ou elas são, tipo, muito importantes, por exemplo, HIV, sabe? É importante, daria uma capacitação inteira. E ela foge um pouco dos preceitos principais das toches. Por isso que eu vou ficar hoje com a sífilis das outras, tá? O R é de rubéola, né? O C de citomegalovírus e o H de herpes simples, o tipo 1 e o tipo 2, tá? Vamos lá. E aí, eu fiquei muito tempo nessa capacitação para saber como é que eu ia dividir o assunto, porque eu já vi várias visões. A Mari fez uma capacitação há um ano atrás maravilhosa de toches e ficou muito boa. Só que aí eu tenho muito problema assim de raciocinar mesmo. E aí eu fiquei pensando muita forma de ficar mais fácil de decorar, porque assim, toches são 5 doenças, querendo ou não, e que aí fica difícil de memorizar as particularidades e a similaridade de cada uma. Daí eu dividi a maioria desses slides em similaridades das doenças e particularidades. Aí depois eu vou falar de diagnóstico das 5 e da transmissão, não, desculpa. A transmissão também falo. E por último, eu falo do tratamento, né? Mas eu vou dividir a maioria desses slides em similaridades das toches e as particularidades de cada uma das doenças, das principais, né? Então, a gente vai primeiro para similaridades, certo? Coisas que todas essas doenças têm em comum. Primeiro, de sintoma fetal. Ela é uma doença que causa no feto microcefalia, surdez, corioretinite, hepatosplenomegalia, trombocitopenia, outras malformações fetais em geral, aborto e óbito fetal. Também pode incluir febre e anorexia. Todos esses sintomas eles podem acontecer. Não quer dizer que todos aconteçam, né? É uma síndrome bem geral que a gente pode encontrar e bem diferente para cada nascimento. O tamanho fetal geralmente tem restrição de crescimento uterino, então o recém-nascido ele é pequeno para a idade gestacional, certo? A gente também pode encontrar eritema petequial, o rash, né, famoso, que a criança ela pode nascer com essas petecas, né, esse avermelhado ao redor do corpo. E aí ele ocorre devido ao extravasamento de sangue nos capilares. Ele é muito recorrente, principalmente na rubéola, né? Icterícia e hepatosplenomegalia. Elas não são muito grandes,
mas existe uma leve icterícia esplenomegalia em quase todos os casos, né? São sinais clássicos e eles são associados geralmente com ascite. A resposta imune deficitária. A gente tem que lembrar que o recém-nascido ele não tem um sistema imune maturado. E o que acontece? Muitos desses sintomas eles não vão aparecer completamente. E esse é o grande problema das toxes, porque a gente não tem uma definição exata do que vai acontecer com um bebê. Porque, assim, não é porque a mãe está infectada, não sei, com toxoplasmose, que a gente vai saber, vai ter exatamente a tríade clássica dela. Isso vai ser muito, muito particular. E alguns sintomas, realmente, eles não vão ser vistos exatamente, a maioria das vezes, por causa dessa resposta imune que ainda não está maturada, ela é deficitária. O exemplo que eu dei aí foi a icterícia na hepatite B. Quando a criança nasce com hepatite B, algumas vezes ela não vai ser ictérica. Isso é muito estranho, mas, assim, você tem que lembrar que ela é um recém-nascido com uma resposta imune deficitária, certo? Outras coisas que podem acontecer são problemas auditivos, oculares, retardo mental, autismo e morte. E essas são as principais sintomas que vêm a ser irreversíveis. Então, elas vão ficar para sempre a partir do momento do nascimento do recém-nascido. Esse é o foco assim, sintomático, porque exatamente a maioria desses sintomas eles não vão ter como reverter, né? Então, e aí eu queria também falar da infecção por HIV. Porque as grávidas portadoras de HIV que têm TORCHs, vêm a ter TORCHs, elas podem ter as malformações da TORCHs potencializadas. E o HIV ele também vai aumentar as chances de transmissibilidade placentária das TORCHs e vice-versa. A TORCH também pode aumentar a chance de transmissão de HIV transplacentárias. Eu vi um estudo, eu li um artigo, depois eu vou mandar, né, quando eu for colocar a apresentação, que eu coloquei, e é uma maternidade de Minas Gerais, ela fez uma pesquisa assim, com umas quase 1.000 gestantes com TORCHs, e dentre elas, tipo, 10% eram HIV positivas. Então, eu coloco aqui a importância de você avaliar se tem essa co-infecção, justamente para a gente poder tratar e perceber que os sintomas podem vir a ser mais graves, né? Pronto. A mãe, geralmente, ela é assintomática. E este é um dos maiores problemas das TORCHs, né? Ela tem infecção leve com pouco ou nenhum sinal clínico. Mas o trabalho de parto pode ser prejudicado, porque pode ser pré-termo e pode ter RPMO, né? Assim, o grande problema da TORCHs é quando a mãe ela tem a manifestação aguda, a doença ela é primária, a mãe pega a primeira vez e geralmente ela é nos primeiros trimestres, quando ela é mais grave. Sintomas semelhantes aos da doenças em condição não obstétrica, ou seja, a mãe vai ter sintomas muito parecidos com se ela não tivesse grávida, entendeu? Aqui a gente vai para as particularidades de cada um, né, das 5. E a gente começa por toxoplasmose, tá? A toxoplasmose, ela vamos do geralzão, né, aqui. Ela é causada por um protozoário, toxoplasma gondii, ele é intracelular obrigatório. Ocorre a incidência em todo mundo. A infecção é de 1 para 100 ou 1 para 1.000 nascimentos, né, no mundo todo, vai depender do local. O hospedário intermediário, porco, ovelha e ser humano. E o definitivo é o gato. Forma de transmissão: ingestão de carne crua mal cozida, exposição a fezes de gatos contaminados, que vem daí todo o mito de que gestante não pode criar gato, isso na verdade, né? E a transmissão vertical na gravidez, tá? A infecção primária, antes da gravidez, se a mãe tiver tido, ela não vai afetar o bebê, a menos que a mulher esteja muito imunodeprimida, né? E após a infecção por toxoplasmose, caso uma mulher tenha sido infectada, ela tem que esperar 6 meses para engravidar. Essa é a recomendação se ela estiver tentando ter uma gravidez planejada, né? A maioria das vezes, a infecção é assintomática. Os sintomas são, tipo, 10 a 20% dos adultos. E eles contemplam uma linfadenopatia cervical. Mas outros sintomas podem aparecer. E a maioria das mulheres, ela chega na emergência relatando a febre. E esse mal-estar. E a gente também pode observar uma leve hepatosplenomegalia. Falando da toxoplasmose específica na gravidez, a gente tem essa conhecida, tipo, é uma pequena antítese. Por quê? A transmissão da mãe para o feto, a chance de transmissão, ele aumenta ao longo da gravidez. Ou seja, no primeiro trimestre é mais difícil
o bebê ser infectado por via transplacentária. No terceiro, já é mais fácil. E a gravidade, ela, na verdade, ela diminui ao longo da gravidez. Ou seja, quanto mais cedo o bebê for infectado, mais grave ele vai ser. Mais graves os sintomas, tá? A transmissão congênita ocorre de 20% a 50% das grávidas infectadas que não foram tratadas, o que é bastante. E cerca de 10% dessas infecções elas vão resultar em abortamento. Dos recém-nascidos infectados sintomáticos, 10% a 15% vão morrer da doença. E os sobreviventes, eles vão ter progressivo retardo mental ou outras deficiências neurológicas, na maioria das vezes. Se a transmissão ocorrer mais tarde, tipo depois das 20 semanas, ou seja, metade da gravidez, ela é bem menos grave. E aí a toxoplasmose, no feto, o que acontece? Existe a tríade clássica da toxoplasmose, ela é muito famosa. E se chama síndrome toxoplasmática, que é a coriorretinite, hidrocefalia e as calcificações intracerebrais, certo? Só que ela só acontece em, tipo, 10% dos casos. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, ela não vai ser martelo batido, porque a maioria dos bebês vai ter só um ou outro, vai ter outros tipos de sintomas, que podem ser convulsão, esplenomegalia, febre, anemia, icterícia e linfadenopatia. De 70% a 85% das crianças infectadas não apresentam sintomas no nascimento, tá? As saudáveis ao nascimento, na maioria das vezes, elas vão desenvolver sequelas. Então, tipo assim, elas podem... A maioria do perfil de criança vai nascer assintomática e depois desenvolver. E esses sintomas secundários podem ser coriorretinite, comprometimento visual, auditivo e grave retardo no desenvolvimento, né? Aqui são algumas imagens. Eu coloco separado porque eu acho as imagens meio feias. Aqui é uma história natural da toxoplasmose, falando tudo que eu falei, assim, a morte neonatal de 10% a 15%, o número de crianças que nascem com a síndrome toxoplasmática, que é só 10%, a infecção subclínica, 70% a 85%. É um esqueminha muito rápido, muito tranquilo. Aqui é o ciclo da toxoplasmose, para quem quer revisar. Lembrando que o gato, ele tem que, nas fezes, ele vai liberar a fase do protozoário em oocisto para a pessoa poder ser infectada. O hospedeiro intermediário, ele só é infectado pelo oocisto esporulado, né? Como está aqui na foto. Pronto. Aí, descendo, aqui é uma ultrassonografia com a calcificação, uma ressonância, né? Com a calcificação intracerebral, né? Eu não consigo ver muito bem imagem. Desculpa, gente. S4, né? Mas aqui uma S, né? Aqui é a hidrocefalia, né? Uma das menos piores fotos que eu vi. E a que você pode observar, né? Olhando o globo ocular por aqui, ó. Se você parar para olhar. Certo? Vamos descer mais um pouquinho. Agora a gente vai para sífilis, certo? Terceira doença. A sífilis é doença infecto-contagiosa. Ela pode ser transmitida de 3 formas. De via sexual, né, que é a sífilis adquirida, da mãe para o feto, intraútero, né, ainda durante a gravidez, ou pelo contato da criança com as lesões maternas, genitais, durante o parto, que é a sífilis congênita. No mundo, são mais de 12 milhões de casos por ano. Só que o Brasil concentra, tipo, 900 mil casos, o que é muita coisa. Tipo, a maioria esmagadora, né? E aí a gente vai ter os tipos de sífilis, né? Da sífilis adquirida, vai ter a recente, a latente e a tardia. A recente, ela vai ser até 1 ano, né? E o número a sorologia ela vai estar bem alta e as lesões elas vão aparecer, certo? A latente, a sorologia segue alta, mas ela não tem mais manifestações, né, clínicas. E a tardia, ela tem o que a gente chama de sífilis. Ela é o quadro, né, neurológico conhecido, assim, mas não tão mais frequente. Mas o nível de bactérias no sangue ele está bem mais baixo, né? Você não consegue identificar somente pelo exame sorológico.
A sífilis congênita, ela tem duas classificações. A recente, que se manifesta até o segundo ano de vida, e a tardia depois do segundo ano de vida, tá? Vamos lá, a clínica da sífilis adquirida, né, que é a da mãe. Eu fiz um pequeno históricozinho, né? De 21 a 30 dias vai ter o cancro duro, né? E essa é a sífilis primária. De 30 dias vai ter o primeiro sintoma assim, mais geral, né? Que é a adenopatia no local. Pode ser generalizada, mas geralmente ela é satélite. De 30 a 40 dias, começa a dar sorologia positiva para sífilis, ou seja, o exame começa a funcionar. De 50 dias até os 6 meses, aparecem máculas e pápulas, depois elas ficam como pequenas inflamações vermelhas, né, exantemas pelo corpo todo. É aquela disseminada que dá da sífilis, né? E aí ela é secundária. A sífilis latente é o período geralmente de 1 a 2 anos, e ela é a fase do silêncio clínico, né, que se fala. Divide em latente precoce e latente tardia. A sífilis tardia, ela tem início já no final da latente e ela pode durar anos, décadas. Tem paciente que documenta décadas. Tem sintomas tegumentares, como nodosidades, eritema terciário, e extrategumentares, como doenças oculares, ósseas, cardiovasculares e do sistema nervoso, que os maiores agravos, né? Falando da sífilis, eu queria só dar um adendo, que eu tive uma aula muito boa do Dr. Ivo, né, que é infectologista, e aí ele questionou pra gente por que não aparece mais tanto sífilis tardia, né, como a gente tinha imagens, documentações, assim, do século passado, do começo do século passado, imagens, assim, horríveis de neurosífilis e acometimento ocular e doenças cardiovasculares. E ele falou que é muito devido aos usos de antibióticos, de outros tipos de antibióticos que não a penicilina, né? Que também podem ajudar a combater. E aí, como pessoas atualmente costumam usar muito antibiótico para outros fins, o paciente que acaba tendo essa doença latente, ele acaba se tratando parcialmente da sífilis e aí não chega numa sífilis terciária, entendeu? Enfim, vamos lá para a sífilis congênita, né? Ela é uma doença sentinela, né? A gente aprende de epidemiologia, e é de notificação compulsória em todos os países. Mas a gente pode notar que tem uma subnotificação muito frequente, não só no Brasil. Falando de Brasil, em 2013... Ô, Amanda, tá me Oi, ouvindo? tô. Desculpa eu te interromper, Não, mas é claro. só uma dúvida. O que é a doença sentinela? Ela é uma doença que alerta, pelo que eu entendo, alerta para outros tipos de patologias que são muito comuns e é por isso o nome, sentinela. Patologias que são muito comuns e patologias que deveriam ser facilmente erradicadas, deviam estar erradicadas, facilmente tratadas e não são, entendeu? Ela é literalmente Entendi. sentinela porque são doenças que são fácil de tratamento, que elas não estão sendo combatidas e não tá sendo bem efetivado, entendeu? O tratamento dela. Pelo que eu lembro, porque o meu Entendi. S3 não foi aquela maravilha também, é exatamente isso, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Eu também sou confusa com esses aspectos de epidemia. Enfim, se alguém souber alguma definição melhor, por favor, me interrompa, fala, né? Eu vou continuar. Então, a OMS ela estipula 1 para 1000 casos de sífilis em gestantes, certo? A gente tem 7,4 em 2003. Então, tipo assim, quantas vezes maior? 7,4 vezes. É bastante. Pelo menos 40% dos conceptos de uma mãe que não foi tratada, eles vão ter problemas sérios ou eles vão a óbito, certo? A gestante com sífilis, por isso, ela é tratada como uma urgência médica. O diagnóstico e o tratamento são eficientes, né? Por isso, a evidência de descaso e negligência de parte tanto da materna quanto dos profissionais, né? E é por isso que ela é uma doença sentinela, pelo que eu entendo. E ela tem um fácil diagnóstico e um fácil tratamento, certo? Porque a gente pode diagnosticar por meio da história clínica, o exame sorológico da mãe, sorologia e radiologia do recém-nascido, e sorologia do parceiro sexual, que é importantíssimo e muita gente esquece, porque não adianta tratar a mãe se não trata o parceiro sexual, ela vai continuar se reinfectando, né?
Então, é muito tranquilo de diagnosticar e muito tranquilo de medicar também, como a gente vai ver. E os sintomas fetais são pneumonia, feridas no corpo, cegueira, dentes deformados, problemas ósseos, surdez e deficiência mental. Abortamento ou a criança também nasce natimorto, né? As fotos. De novo, não apareceu a foto da sífilis com gestante, não sei porquê. Já salvei 3 vezes esse slide e ele não aparece. Mas era uma imagem do Rezende com a sífilis, uma lesão genital, e dava para ver claramente que ela estava gestante. Eu acho que era no fim, segundo para terceiro trimestre. Aqui é uma foto do Rezende com algumas características de um bebê que nasce com síndrome sifilítica, né? Palidez anasarca, edema e distensão abdominal, são muito comuns, e há o famoso nariz em cela, né, e a fronte olímpica, muito característica de um bebê que tem uma mãe infectada com sífilis. Aqui são lesões de uma sífilis secundária, né, lesão secundária da sífilis recente. Vamos para a rubéola, né? A rubéola, eu vou começar com um fato histórico, né, que na década de 40, na Austrália, foi a primeira vez que se cogitou que uma infecção na gravidez pode determinar uma formação. Ou seja, ainda é muito recente os estudos sobre infecções podem dar uma formação, sendo que essas infecções, elas são milenares, algumas delas. E aí passou-se muitos anos, muito tempo, sem saber que, tipo, se a mãe estava doente, o bebê ia nascer mal formado, entendeu? É importante. E aí, ressaltar também a coisa mais importante da rubéola, porque ela é das 5 que tem vacinação. E é do calendário vacinal de crianças. Então, se a mãe está tendo rubéola, é porque o sistema de vacinação está falhando do Brasil, né? E realmente está, né, no caso. Ela é uma doença, normalmente, assim, para pessoas que não estão grávidas, de pequena gravidade. Queixa respiratória, adenopatia. Depois de uns 5 dias, tem um exantema, né? Aquela vermelhidão, que característica de uma mulher de alguém com rubéola, né? Ela é um exantema maculopapular, né? Aquelas vermelhinhas, e febrícula, febre baixa. Complicações são muito mais comuns no adulto do que na criança, ou seja, quanto mais velho você for, mais grave vai ser sua rubéola. Mas elas ainda assim são raras, mas tem artralgia, artrite, trombose. A transmissão é feita por secreções respiratórias, ou seja, gotículas, periódico bastante de 2 semanas, e o paciente continua infectante por 2 semanas, né? Existe também a tríade clássica da síndrome da rubéola congênita, que é catarata, surdez neurosensorial e uma formação cardíaca. Só que ela também não acontece sempre, em todos os casos. Na maioria das vezes, vai ter um sintoma ou outro. E a infecção do primeiro semestre determina a síndrome. É muito raro que bebês de segundo e terceiro semestre, no caso, se a mãe teve infecção aguda no segundo ou terceiro semestre, que eles nasçam com malformações. O problema é no primeiro, sendo que o problema é que realmente as malformações fetais são muito graves na rubéola de primeiro semestre. Até 8 semanas, para vocês verem, a taxa de abortamento ela é 20%. De 12 a 18 semanas, a incidência da surdez, né, da síndrome completa é 35%. E depois das 18 semanas, que é exatamente um tempinho depois do primeiro trimestre, ela fica 0%, sabe? Outras manifestações que o bebê pode ter são crescimento intrauterino restrito, púrpura, icterícia, hepatosplenomegalia, microcefalia, retardo mental, meningocefalite e doenças ósseas. Certo, aí aqui é a grande tríade da rubéola, né? Catarata, defeito cardíaco e a surdez. Citomegalovírus, tá acabando a generalidade, tá? É o grupo da herpes simples, e ela tem, como o grupo da herpes vírus, propriedade de latência e de reativação, sabe? É aquela doença que vai e volta e fica. A infecção viral congênita é mais comum entre as toches, ou seja, ela é muito, muito gente. Tanto nas pessoas, estima-se em artigos que, tipo, 90% da população mundial tem contato com citomegalovírus, né? E 8 em cada 1.000 nascidos vivos, né? Nascem com CMV. A causa mais importante da surdez neurosensorial e do retardo mental é o CMV congênito. É bem estranho, porque a gente ouve muito falar de sífilis,
né, de toxoplasmose, mas assim, em quantidade, ela é muito alta, porque a incidência nas pessoas, em adultos, é muito grande, né? Alta prevalência, parte da população tem infecção. 80% dos adultos que têm essa infecção, eles são assintomáticos. O que é outro grande problema, porque a mulher pode passar pela síndrome e não sentir nada. E esse é absolutamente, assim, do que eu pesquisei, da síndrome que realmente tem mais assintomáticos, sabe? Nada. Só se sabe que a paciente tem por causa de sorologia. Agora, as síndromes que podem acontecer é uma síndrome mononucleose símile. O que é? Ela é caracterizada com febre, calafrios, mialgia, cefaleia, hepatite leve e linfadenopatia. Acontece em casos de mononucleose, né, na maioria. Só que os testes, quando a paciente está com citomegalovírus e não mononucleose ou hepatite, eles dão todos negativos. E aí se sabe que a pessoa está com citomegalovírus, sabe? As vias de exposição sexual, o contato com a saliva e a urina de crianças pequenas infectadas. Tem mais sequelas definitivas e morte que a síndrome de Down, a síndrome alcoólica fetal e os defeitos de tubo neural nos Estados Unidos. Ou seja, tipo, é bem assustador. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu achava que era uma síndrome, o citomegalovírus na gestação, mesmo na gestação, era uma síndrome bem mais branda. E não é. Ela realmente mata mais que a síndrome de Down, né? Que hoje a gente sabe que não é fator de risco na morte, ao nascimento, né, no caso. Mas a síndrome alcoólica fetal e os defeitos de tubo neural são. E ela causa mais morte e sequela definitiva. Dessas sequelas definitivas, 1 a 2 para 8 dos nascidos com infecção congênita ou 1 a 2 para 1.000 do total de nascidos vivos assim, do mundo, né? O que eu acho muito. A taxa de transmissão fetal na infecção primária é de 30% a 40%, o que é bem alto também, eu acho. E a infecção secundária, que ocorre normalmente com 14% das gestantes tipo, do mundo, porque, como eu disse, a incidência é muito alta de CMV entre adultos, a transmissão tem um risco de teratogenicidade bem pequeno. Então, tipo assim, mais uma vez, é muito tranquilo se a infecção ela não for primária, né? Aí eu vou dar uns dados, assim, da infecção no primeiro trimestre, ó. De 10 a 20% dos recém-nascidos são sintomáticos. E desses, 30% morrem. Dos sobreviventes, 65 a 80% desenvolvem sequelas definitivas, tá entendendo? Ou seja, perda de audição, comprometimento neurológico. 80% dos assintomáticos, 5 a 15% desenvolvem sequelas. Eles têm perda auditiva neurosensorial, enfim. Então, assim, mesmo que o recém-nascido ele nasça bem, provavelmente alguns deles ainda desenvolvem sequelas depois de nascido. Então, tem que tomar cuidado com isso. A infecção por CMV, no terceiro trimestre, como eu falei, tem um risco bem baixo. Aqui, a gente tem um exame de ultrassom, e eu consigo ver por causa das setinhas, né? Porque eu sou meio tapada para a imagem, já falei. E aí, a gente consegue avaliar o feto no exame de ultrassom, se ele está acometido com algum sintoma do CMV, pela hiperacogenicidade da ultrassonografia, principalmente na zona abdominal, que ele pode demonstrar, né, alguns sintomas das toches. Vamos lá para herpes vírus, ok? A última. Ela é uma doença infectocontagiosa que, como eu falei, o citomegalovírus é da família do herpes vírus. Então, as duas, existe as crises de repetições, né? Então, você tem o sintoma, ele desaparece, aí ele volta, enfim. A fonte de contaminação, ela é muito complicada de ser definida, tá? Normalmente. Transmissão, pode ser por contato com as próximas lesões, durante a relação sexual no canal de parto. Só que o assintomático também pode transmitir, o que faz a fonte de contaminação ser bem complicada, né? São 2 agentes etiológicos, o HSV1, que é para lesões do lábio, face, regiões expostas à luz solar no geral, e o HSV2, né, que é na região genital. E aí, existem as duas classificações. A prima manifestação,
infecção recorrente, que o tratamento, tudo vai ser bem diferente de uma para outra, sabe? As manifestações. Na primeira manifestação, ela é precedida de exame subjetivo. Daí, em 24 horas, vai surgir eritema, ardor, prurido e dor. Aí vai aparecer as vesículas sobre aquele vermelhão. Aparece 4 a 5 dias depois, né? Depois elas vão erosar naturalmente. Pode ser acompanhada com a febre, dor de cabeça, mal-estar, mialgia, adenopatia, inguinal ou femoral. 75% do caso, que eu achei bastante. A infecção recorrente, ela vai ficar... Acontece porque o HSV vai ficar latente na baía de mielina de nervos periféricos. E aí vão acontecer novos surtos recorrentemente, principalmente quando você está estressado, alguma situação assim. Só que essas infecções, elas aparecem mais rápido, têm uma manifestação mais rápida e os sintomas quase sempre são bem menos intensos do que a primeira vez. Na gravidez, o HSV2, que é o genital, é bem mais comum. A incidência, a infecção primária durante a gravidez, ela é 2% do geral, tá? HSV genital recorrente, 75% das mulheres que têm o herpes vírus, elas vão ter uma crise, pelo menos uma crise durante a gravidez. Então, é muita coisa, né? A crise recorrente. A infecção primária vai causar lesões vesiculares, de Brasília epitematose, do jeito que eu falei, na genitália ou em locais adjacentes, né? Elas vão evoluir para pústulas, ulcerações e depois, no fim, para crostas, porque elas depois vão desaparecer. A sintomatologia fetal, né? Inclui microcefalia, hidroanencefalia, corioretinite, hepatoesplenomegalia, crescimento uterino restrito, abortamento, prematuridade e mortalidade. As infecções de repetição são assintomáticas até a manifestação clínica, né? E o recém-nascido não costuma desenvolver a herpes, né? E aí as fotos, né? herpes vírus tipo 1 e 2, né? Essa é um esqueminha de prevenção, né? E aqui a lesão genital, né? O HSV2. Aí o Canva cortou aqui pra mim, mas eu vou continuar. Só mais 10 slides, tá, gente? Pera. E aqui vai correr bem mais rápido, porque eu terminei os sintomas, as particularidades. Agora a gente vai pro geral da transmissibilidade de cada doença, e aí vamos terminar, né? A toxoplasmose, a principal via de transmissão é a via transplacentária, e ela se dá no terceiro trimestre. Como eu falei, ela é mais grave no primeiro, mas a chance de infecção é muito maior no terceiro. Então, a principal chance de ser transmitida é durante a gravidez, no terceiro trimestre. A sífilis, ela tem a via transplacentária e ela é de igual taxa de transmissão em qualquer momento da gravidez, certo? E também, grande parte dos bebês também são infectados no parto, né? Também é importante lembrar. A rubéola e o citomegalovírus. A principal via é transplacentar no primeiro trimestre, porque essas doenças, ela quase não tem efeito sobre o feto no segundo e no terceiro trimestre. Ela pode até infectar mães, mas o bebê ele não sai com deformidades ou nenhum problema, né? Herpes é a diferentona, né? Que ela raramente tem passagem transplacentária. A maioria das infecções, ela costuma acontecer no momento do parto. Certo, aí vamos para exame e diagnóstico. Amanda Camelo, tenho um bloqueio muito grande com essa história de GM, GG. Inclusive, eu perguntei pra Thalia, ela me tirou um monte de dúvida, enfim. Arrasou. E aí, a gente tem que saber desses conceitos, né? De IgM, GG, avidez. O IgM, geralmente, é para, né, infecções recentes, né? Você detecta. A IgG, ela é relacionada com infecções antigas. E a avidez, ela está relacionada com IgG, que quanto maior a avidez, mais antiga é a infecção, certo? E aí, eu vou mostrar para vocês esse esqueminha aqui. Por quê? Esse é o esquema da toxoplasmose, mas ele ajuda a entender IgM não reagente, IgG não reagente ou reagentes, e isso vai funcionar para todos os outros, né, as outras síndromes, né? Aí eu peguei esse esqueminha de uma maternidade de BH, de novo, e aí fala, a primeira visita da gestante na UBS, você já pede o exame único, dos 5, né? Toxoplasmose, sífilis,
rubéola, porque eu tenho que fazer o TOSH mesmo, citomegalovírus e herpes, você não pede o de herpes, não pede de CMV, de rotina, né? E o de rubéola, ou seja, é toxoplasmose e pede de sífilis também. Né? Na UBS, na primeira consulta de pré-natal, já, assim, sem ter sintoma nenhum, mas sem sintoma nenhum. E aí, vai depender de como a amostra vem para você, né? Se o IgM der não reagente e o IgG reagente, aqui, como está observado aqui, o que vai acontecer? A gestante, ela é classificada como suscetível, porque ela nunca entrou em contato com aquele antígeno. Aí ela vai fazer o pré-natal na UBS, assim, tranquilo, como se ela não é uma pessoa infectada, ela não tem risco ela não tem aportes, né? Mas o risco ela tem alto. Ou seja, você tem que redobrar as orientações de profilaxia, né? Aí ela vai fazer a amostra no segundo e no terceiro trimestre. E o bebê, quando nascer, também vai fazer a amostra para saber se ele também é não reagente. E ele vai controlar o recém-nascido na UBS tranquilo. No caso de dar IgM não reagente e IgG reagente, ou IgM reagente, IgG reagente e alta avidez, que significa que a infecção ela é antiga, você pode identificar que a paciente ela já foi infectada e tem uma infecção anterior à gestação, ou seja, ela não é suscetível mais. Ela vai fazer o pré-natal tranquilo no UBS, não vai fazer mais teste. Enfim, controle do recém-nascido na UBS. Aí, vamos lá. Se o IgM der positivado, o IgM reagente e o IgG, só que o IgG dá negativo. Tem duas possibilidades. Ou é uma infecção aguda, ou o IgM é um falso reagente. Aí vai ter que repetir para saber qual é a verdade, certo? Quando vier o segundo, se o exame repetir, ou seja, da IgM reagente e IgG não reagente, o IgM ele é falso positivo, tá bom? Porque já tem dado tempo, olha por que tá aparecendo essas coisas, porque eu botei o nome de desculpe. Mas enfim, já tem dado tempo do IgG entrar na corrente sanguínea, certo? E aí, dois testes e não aparecer, quer dizer que o IgM é falso positivo. Se aparecer o IgG reagente dessa vez, isso é indicativo de que a infecção era bem aguda, era bem recente, e aí é realmente uma infecção aguda. E aí a gente vai para a quarta situação, né? Que é IgM reagente e IgG reagente baixa avidez, né? No caso. A gestante ela tem provável toxoplasmose aguda que foi adquirida durante a gestação ainda. E aí vai ter que fazer um exame confirmatório em soro, né? Dessa vez mostrar a avidez. Aí, se der a baixa avidez, vai confirmar, né, a toxoplasmose aguda. Vai convocar a gestante à UBS para iniciar tratamento. E aí vai também investigar o feto, né? No caso da toxoplasmose, eu mostro aqui, ó, que a gente pode fazer de se utilizar da ultrassonografia, né? Porque, como eu falei, tem as hipocalcificações, as calcificações cerebrais, e aí você pode se identificar. O diagnóstico de sífilis. A triagem ela é feita no primeiro e no terceiro trimestre de gravidez. E é recomendada também para todo parto e aborto que aparece, tá? E ela é de notificação compulsória, né? Como eu falei, a doença ela é uma doença sentinela, ela é de notificação compulsória. Enfim, ela é uma doença bem... Enfim, a sorologia pode ser dois tipos, né? Existem dois tipos de testes. A sorologia não treponêmica e a treponêmica. A não treponêmica é o VDLR, né? Que é o mais conhecido. E aí ela é indicado quando a gente quer diagnosticar de primeira vez e também para dar seguimento a ela. Vai permanecer, o problema dela é que ela vai ficar reagente por um longo período. Então, ela não identifica cura, sabe? Vai ter uma queda e vai negativar, mas esse progresso vai ser bem lento e a pessoa já foi curada há bastante tempo. O recém-nascido não infectado, ele pode ter anticorpos da mãe e o teste vai ser reagente, mesmo que o bebê não tenha, porque ele pode estar com IgG, né? A sorologia treponêmica, que é o FTA-ABS, o ELISA, que é o mais conhecido, que é o que mais faz, ele exclui resultados de VDLR falso positivo. A função dele principal é isso, entendeu? Se você está em dúvida, você faz o diagnóstico.
e as não trepolêmica era positiva. E aí você desconfia, você faz a sorologia trepolêmica para descartar um falso positivo. A IgG, ela não indica infecção, mas a IgM ela vai ultrapassar a barreira e vai indicar. Ela tem uma baixa sensibilidade, certo? Mas ela pode resultar, e aí ela pode resultar em falso negativo, mas ela é bastante usada, assim, como teste rápido. E aí elas permanecem reagentes por toda a vida. Eu devo ter me enganado aqui em alguma parte, gente. Não, ambos continuam. E aí, além disso, além desses 2 testes da não trepolêmica e da trepolêmica, desculpa, o raio-x de longos ossos e a pesquisa de líquido, né, enfim, licor do líquido cefalorraquidiano, vai poder também dar o diagnóstico do bebê, né? Então, você alia, né, esse diagnóstico de sorologia com o raio-x de ossos longos e LCR. A rubéola funciona de jeito muito parecido com a toxoplasmose, citomegalovírus também, e a herpes simples e zoster também. Ou seja, você vai pedir sorologia para esses né, antígenos. E aí você vai identificar. Como eu falei, nenhum desses 3 é pedido assim de rotina, né? Só caso a paciente tenha uma manifestação. O que, no caso do citomegalovírus, eu não consegui pesquisei e não consegui entender por quê. Porque, tipo assim, ele tem alta prevalência, ele é muito assintomático, mas mesmo assim não se pede de rotina. E eu não sei por quê, tá? Eu não sei se é Amanda? porque... Oi. Porque, assim, independente do diagnóstico da sorologia, não muda o prognóstico, entendeu? Entendi. Uhum. Eu tava Não pensando tem nisso. tratamento. Tô Pois é, entendendo. exatamente. Não adianta, né? Perfeito. Obrigada. Deus desceu e falou pra gente por que não adianta pedir. Certo? Perfeito. Vamos lá. Aí a gente vai pro tratamento e as profilaxias. Última parte tá acabando, 5 minutos eu resolvo isso, tá? Toxoplasmose. A gente pode... o medicamento, assim, para paciente que tem a infecção aguda, mas que não se suspeita de infecção fetal, é a espiramicina, famosa. Aqui tem as especificações: 3 vezes por dia, via oral, divididos em 3 tomadas. Se tem de infecção fetal, que pode ser visto pela exame, né? Você pode detectar calcificações intracerebrais, você usa essa tríade: pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. E você alterna com a espiramicina por 3 semanas, tá? E se tiver muito acometimento fetal, assim, tipo, você vê que as lesões elas são graves, você combina com corticoide também. As medidas de controle da toxoplasmose são consumir carnes bem cozidas, evitar limpar as castas do gato, não assim, expulsar seu gato de casa, né? Botar outra pessoa para limpar a caixa do gato, tá perfeito. Lavar muito bem frutas, vegetais e as mãos, e combater insetos, tá? A sífilis é o tratamento mais antigo, assim, da vida, né? Acho que todo mundo, assim, tem algum conhecimento prévio de que tratamento com sífilis é penicilina, basicamente. A sífilis primária, ela é uma tomada só, né? Que há 2,4 milhões de unidades, né? Se for secundária, é 2 doses dessa, que aí vai ficar total, né, 4,8. E aí, entre essas 2 doses, vai ter 1 semana de intervalo. E na terciária, 3 vezes essa dose, com intervalo de 1 semana, tá bom? E aí, na aplicação, você coloca 1,2, metade em cada glúteo, tá? Que aí vai ser literalmente aquela injeção né, de penicilina. E pedir para evitar a relação sexual durante o tratamento e fazer o controle da cura pelo VDRL, porque, como eu falei, ele tem um número e ele vai baixando, né, até zerar essa sorologia. O tratamento alternativo, que é além da penicilina, é eritromicina, tetracyclina, doxiciclina, e pode ser usada de sensibilização à penicilina, né, também. Mas ela é opcional, assim, ela é usada menos frequentemente. Só que elas não são tão eficazes quanto a penicilina. Então, você tem que continuar observando o quadro, tá?
uso regular de preservativos, né, medidas de controle, redução do número de parceiros sexuais, diagnóstico precoce em mulheres e seus parceiros e realização do VDLR em mulheres que pretendem engravidar, né? E fazer o tratamento imediato desses casos, né? Então é uma coisa, assim, bem resolvida. A rubéola não tem tratamento específico. Ele é voltado para as malformações e para a virologia mesmo, de acordo com as deficiências apresentadas, entendeu? E aí também se usa antitérmico para mãe, analgésicos e pé de repouso. Em outros países, um dos primeiros prefeitos para justificar abortamento é a rubéola. Aqui no Brasil, não. A gente sabe que a gente tem uma das legislações mais rígidas com relação ao aborto e rubéola não entra. Mas, assim, tipo, 90% dos países que têm alguma regulação de aborto, eles preconizam que a mulher tem o direito de abortar se ela pegar a rubéola no primeiro trimestre, porque as lesões fetais, elas realmente são muito graves. E aí, a medida de controle, a principal é a vacinação, né? Vacinar, fazer o calendário completo, e é uma vacina que ocorre na infância. E se a mulher pretender engravidar, observar realmente, fazer o teste de sorologia para ver se ela tem o IgG, né? E aí ela tem que ser administrada pelo menos 3 meses antes da gestação. Por quê? Ela é feita com vírus atenuado. Ele não está morto e nem é partículas. O vírus está atenuado. Então não pode ser feito durante a gestação. Citomegalovírus. O tratamento também não tem tratamento específico, né? Sintomático de fase aguda, na fase aguda. E aí você vai tratando os danos, né? Antiviral de escolha tem que ser escolhido com muito cuidado. E é feito por pelo menos um mês, né? Tem a opção do Foscarnet, Ganciclovir, né? E tá aí as especificações deles, que são os principais, mas assim, é uma gama muito grande de antiviral. Não tem nada específico, como a Thalia falou, ela não tem tratamento específico, né? Citomegalovírus. E a herpes vírus, certo? O que a gente faz? O tratamento de herpes vírus é a Ciclovir, conhecido também, é um remédio. 200 miligramas, via oral, 5 vezes ao dia, por 10 dias. E aí, as medidas de controle são o uso de preservativo, redução do número de parceiros, manter a higiene e evitar sexo durante o tratamento. Perguntando para vocês se têm dúvidas, alguma coisa. Enfim, acho que, né, já consegui demais vocês. E aí, eu vou avisar que, assim, eu fiz um quiz. Eu peguei um monte de questão, passei um tempão, assim, resolvendo e adaptando umas questões, assim, justamente para esse tema. Porque eu acho que tem muita deficiência. E aí eu inventei umas, fiz outras, adaptei outras. E aí, assim, são só 9 questões. Eu fiz numa plataforma de quiz que você sabe a resposta exata, que você já compara suas respostas e tal, você vê quantos por cento, você ganha até um certificado, bem engraçadinho. E aí eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Tá certo, amiga. Muito obrigada. Arrasou. Bem, foi Tudo, incrível. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Arrasou.